Fala galera, chegando com as informações importantes desta sexta-feira, mais detalhes da reunião do Cruzeiro com o governo prometendo uma solução para a situação do Mineirão, protesto do torcedor na Praça 7 e essa história também sobre dívida do Fred. A SAF terá realmente que pagar? Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? Curta aí o vídeo, é só clicar no joinha, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo no canal. Vamos juntos em mais um Quentes do Dia. Você que ainda não é inscrito, faça a inscrição e agradecendo mais uma vez a votação lá no Prêmio IBEST, hein? Na descrição do vídeo aqui tem um link para você votar, tô concorrendo lá. Eu conto com o voto de cada um para quem sabe aí chegar nas finais deste prêmio que premia aí destaques do Brasil, de produção de conteúdo, enfim, uma série de categorias, e eu tô lá na categoria esporte, concorrendo com grandes feras. Então, nos últimos minutos aí, nas últimas horas, uma votação expressiva e a gente subiu bem lá no ranking. Então, conto com a audiência, com o voto, né, de cada um de vocês. Tem aqui também, cada um de vocês tem aqui também nos comentários aí, fixado aí no comentário, para você votar lá no Prêmio IBEST. Muito obrigado de coração. Eu quero começar com o protesto da torcida do Cruzeiro, muitos torcedores na Praça 7 e a torcida neste embate contra Mineirão, Minas Arena e governo, querendo que o Cruzeiro volte a jogar no Mineirão, mas dentro de uma lógica, de uma realidade que vá fazer bem para o Cruzeiro, que é o que todo mundo quer. Hoje, o Cruzeiro foi ao governo, teve uma reunião, o Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, o Henrico Ambrogini, diretor de operações, e o Alexandre Cobra, que é o secretário-geral do Cruzeiro, eles estiveram lá com o novo secretário de infraestrutura e o Cruzeiro gostou da reunião que teve. Tem até aí na timeline, né, do canal, tem a entrevista do Gabriel Lima, que é o CEO do Cruzeiro, falando sobre isso. Eles estiveram com o secretário de Infraestrutura e Obras. Deixa eu só confirmar o nome do secretário, porque foi uma reunião importante que o Cruzeiro fez com o Pedro Bruno Barros de Souza. E depois desta reunião, o governo informou o seguinte, que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, ela já marcou a reunião do Comitê de Esporte, Cultura e Lazer, que é aquele comitê que foi criado, que estava previsto em contrato da concessão do Mineirão, e a reunião será no dia 20 de abril. E na nota destaca o seguinte, o objetivo do grupo é garantir que as datas para jogos e demais eventos do Mineirão seja definida com a colaboração de todos os interessados, evitando o surgimento de conflitos entre as partes. Então, o governo promete solucionar essa história. O Gabriel Lima destacou que a reunião foi muito produtiva, então agora é aguardar os próximos passos, mas repito, não tem nenhum acordo próximo Cruzeiro e Minas Arena, até porque o Gabriel revelou o seguinte: a Minas Arena enviou ontem, depois de um bom tempo, uma proposta. Só que a proposta é pior do que a que o Cruzeiro tinha em 2022. Então, reafirmando tudo aquilo que a gente trouxe, né? Dentro daquela apuração, ontem contei todos os passos desta relação conturbada, Minas Arena e Cruzeiro, e o acordo muito longe de acontecer. Para acontecer, a Minas Arena teria que ceder aí, atender ao que o Cruzeiro pensa ser um acordo favorável para todas as partes. Então, esta é a história atual entre Cruzeiro e Minas Arena. O governo é que terá que solucionar toda esta situação, toda esta confusão. Vamos aguardar os próximos capítulos desta história. Antes de falar deste assunto que está rendendo aí sobre Fred, SAF condenada, eu quero dar um recado aqui da Realto, meu amigo. Praça da Semig em Contagem, tem também em Betim. A Realto é o melhor lugar para você comprar o seu Volkswagen
Praça da Semig em Contagem, também em Betim. Lançamento chega primeiro na Realto, hein? Quer condições especiais para você comprar o seu Volkswagen? Tem aí o novo Virtus, carro maravilhoso, espetacular, com preço imbatível. Você só encontra na Realto. Estão aqui os dados da Realto, é só chamar que você não vai se arrepender. Vamos lá. Sobre essa situação do Fred, e o Cruzeiro tem uma dívida muito alta com o Fred, um acordo que não foi cumprido, e hoje até uma matéria que está no Globoesporte.com é que a Justiça citou a SAF a pagar 30 milhões ou apresentar garantias em 48 horas. Em primeiro lugar, é uma decisão de primeira instância, cabe recurso e o Cruzeiro com certeza vai recorrer. Claro que no cenário ideal é que a SAF não seja citada em nada, como diz a lei de clube-empresa, mas também não quer dizer que vai pagar amanhã 30 milhões ou vai bloquear 30 milhões, tem alguns caminhos a serem percorridos. Eu quero até trazer uma situação recente aqui sobre a SAF, que o que acontece? Recentemente teve uma decisão, até um acórdão do TRT, que já é uma instância superior e não primeira instância, decisão de primeira instância, que era um processo que tentava incluir a SAF para pagamento, e aí a Justiça disse o seguinte, neste acórdão do TRT, citando o artigo 12 da Lei de Clube-Empresa, que eu vou ler aqui para todos vocês, o que diz o artigo, que é muito claro, inclusive, mas tem juiz interpretando de um jeito, tem juiz interpretando de outro, e a Lei de Clube-Empresa precisa, claro, de uma definição, para que não tenha, nem em primeira instância, algumas decisões que não querem dizer o que realmente diz a Lei de Clube-Empresa. Está aqui, ó, no artigo 12. Enquanto a Sociedade Anônima do Futebol cumprir os pagamentos previstos nesta seção, que está falando aquele percentual para pagamento de dívidas da associação, é vedada qualquer forma de constrição ao patrimônio ou às receitas, por penhora ou ordem de bloqueio de valores de qualquer natureza ou espécie sobre as suas receitas com relação às obrigações anteriores à constituição da Sociedade Anônima do Futebol. Então, o que está dizendo aqui, ó? As dívidas antigas da associação, enquanto a SAF estiver lá passando aquele percentual, pagamento no plano de recuperação judicial ou qualquer outro plano que a associação tenha definido, no caso do Cruzeiro é RJ, enquanto tiver isso, não tem que ter bloqueio nenhum de nenhuma receita da SAF. Só tem que ter bloqueio se a própria SAF atrasar e tiver alguma condenação na justiça. Então, isso é uma história que ainda vai render. O Cruzeiro, obviamente, vai recorrer dessa situação. O Cruzeiro, no caso, SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol. E eu estava até conversando com uma pessoa importante, ele me disse o seguinte, ele falou, Samuel, isso só vai parar quando o Tribunal Superior do Trabalho, TST, ou com alguma mudança legislativa, né, para deixar a situação mais clara. Ou uma mudança na lei, ou então o TST falando, ó, é assim e pronto, a lei é isso aqui e acabou. Para não ter esse monte de interpretação que às vezes acontece, muitas vezes em primeira instância, e é um ponto aí importante, claro, para a gente sempre tentar trazer aqui com muita clareza para todos vocês. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!